E aí pessoal, beleza? Mais uma aula com o professor Cristiano aqui. Hoje nesta aula nós vamos trabalhar com a química aplicada, com o assunto sobre liofilização. Então nessas aulas que a gente mistura aí exercícios com química aplicada, a gente não fica tanto ali preso ao exercício e falamos sobre algumas aplicações da química que são importantes saber, porque também elas caem em provas de vestibular e Enem. Então o assunto da química aplicada dessa aula vai ser a liofilização, que é o processo aí utilizado para obter as frutas secas, muito comum aí nessa época de final de ano, né, onde nós estamos chegando no Natal e muita gente consome na ceia natalina e também na ceia de Réveillon aí o, as frutas secas. E depois vamos trabalhar com alguns exercícios de vestibular da UFPR de 2018 e 2019. Esses exercícios, porém, serão só referentes ao conteúdo da primeira série, ok? Em próximas aulas, vamos também estar trabalhando com conteúdos de outras séries, segundo e terceiro ano. Então, nós temos aí um todo de 8 exercícios referentes a esses 2 anos que só são sobre conteúdo da primeira série. Total, ok? De um total aí de 20 exercícios, 8 desses 2 anos somados eram referente ao conteúdo da primeira série do ensino médio, ok? Bom, e também é só da prova do primeiro da primeira prova, não é da segunda etapa, só da primeira etapa de prova, que é a prova que cai todas as disciplinas, ok? A segunda etapa de provas, daí depende de curso para curso que você vai fazer. Se você ainda não tem ideia qual é a disciplina que cai ou disciplinas que caem na segunda etapa da prova da UFPR, daquele curso que você pretende fazer, dá uma consultada lá, que é importante já dar mais um gás para essa disciplina quando você estiver estudando ela. Quem já tem essa escolha feita, né, já dá mais um gás ali, porque é importante daí lutar por essa segunda fase também. E a segunda fase é mais puxada dentro daquela disciplina que cai de acordo com com o curso que você escolheu dentro da UFPR, beleza? Você pode estar consultando isso lá no site da UFPR. Bom, então, sobre a nossa química aplicada de hoje, a liofilização ela vai acontecendo em 4 etapas. A primeira etapa, simplesmente você vai fazer uma limpeza do alimento. Já na segunda etapa, você vai fazer o congelamento do alimento. Por que congelar ele? Porque na próxima etapa nós vamos sublimar diretamente a água, porque eu quero retirar a água, certo? Por que retirar a água? Porque com a água, as bactérias elas vão entrar nesse alimento e vão estar ajudando no processo de decomposição do alimento. Então, ao tirar a água, a gente faz com que ele dure muito mais. Tá? Então, o processo de liofilização é o processo de retirar a água, e isso vai acontecer por sublimação. Na segunda etapa, na verdade, você vai congelar o alimento. Esse congelamento tem que ser rápido, é importante, porque esses alimentos são compostos de várias substâncias químicas. E essas substâncias químicas, algumas, elas podem, inclusive, quando congelar, elas podem sofrer processo de decomposição. Então, ao congelar rapidamente, em uma temperatura lá entre menos 30 e menos 40 graus Celsius, você evita que aconteça aí essa deterioração já inicial do alimento pelo congelamento. Então, você vai formar finas agulhas dos cristais de água presentes no alimento, e essas finas agulhas, então, elas evitaram que aconteça a decomposição aí de algumas substâncias que compõem esses alimentos. Obviamente que esses alimentos aí são compostos de várias substâncias químicas diferentes, né, que vão somar ali todo o conjunto de substâncias que vão dar sabor, aroma, vitaminas, entre outros componentes, ok? Bom, e aí depois de congelado, aí sim a água é retirada pelo processo de sublimação. Então são 2 processos físicos empregados aqui. Primeiro, congelamento, ele é congelado, o alimento é congelado e aí congela principalmente a água, e depois a água é diretamente sublimada utilizando vácuo. Você vai colocar este alimento em câmeras de vácuo, aonde a pressão ela vai primeiramente para um valor. Lembrando que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, e na câmara de vácuo ela vai para entre 0,5 e 0,6 inicialmente. E depois, lá no final, ela é colocada entre 0,1 e 0,08 milímetros de mercúrio.
ok? Para estar finalizando o processo. Então, assim a água que primeiro foi congelada, ela vai passar diretamente por sublimação no processo de vácuo para o estado de vapor e vai sair desse alimento. E aí nós vamos obter o alimento seco. Na etapa final, simplesmente é feito aí um aquecimento fornecendo energia radiante, que vai levar a temperatura para cerca de 30 a 60 graus, que é uma temperatura aí entre 30 e 60 graus, não é uma temperatura que vai causar também a decomposição dos alimentos, ok? Das substâncias que contêm esses alimentos, né? E aí você vai ter aí a eliminação total do resíduo de umidade, certo? Se fosse fazer a retirada de água aquecendo, você teria que fazer em temperaturas superiores a 30 e 60 graus para sair toda a água. E aí nós íamos entrar numa temperatura que é decompor muitas das substâncias que fazem parte destes alimentos, ok? Então, este processo de liofilização, ele é um processo importante da gente conhecer ele. Agora, toda vez que você for comprar lá uma fruta seca, estiver consumindo ela, vai lembrar aí que é esse processo que é realizado para poder produzir aquela fruta seca, beleza? Vamos então, gente, passar agora para as questões do vestibular, começando aqui com o vestibular da UFPR de 2017-2018, ou seja, ele foi realizado em 2017 para o acesso à universidade no ano de 2018. Primeiro exercício aqui nós temos: decisão de Trump gera onda de críticas no mundo. Grande decepção, irresponsável, equivocada. As reações ao anúncio do presidente americano, que caiu agora, né? De que vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris foi um importante acordo de redução da produção de gases do efeito estufa, que muitos países faziam parte, principalmente grandes potências mundiais, como os Estados Unidos, e o Trump significativamente mandou uma carta dizendo que ia sair. Bom, a notícia acima menciona as reações de outros países após o presidente dos Estados Unidos anunciar que não respeitará o acordo firmado entre 195 países para reduzir emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O objetivo do acordo é voltado à redução da emissão, principalmente de qual gás? Então, aqui nós temos o principal gás do efeito estufa, entre outros possíveis, nós temos o dióxido de carbono, letra B. Inclusive, aqui os outros gases do efeito estufa não estão aparecendo aqui, ok? Além do dióxido de carbono, nós poderíamos ter aí também o metano. O metano é aquele produzido lá por decomposição de matéria orgânica também. Okay? Então, entre os possíveis aqui, o que está presente é o dióxido de carbono. Clorofluorcarbonetos são responsáveis mais pela questão da deterioração da camada de ozônio, destruição da camada de ozônio. O dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre pelo efeito chamado chuva ácida. Nós também falamos esse ano. Chuva ácida é como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que são óxidos ácidos, misturam-se com a água para formar então a chuva ácida. O dióxido de carbono ele também é ácido, mas ele não é um ácido tão forte, então ele não deixa a chuva tão ácida, podemos dizer assim. Tá? A chuva já é naturalmente ácida por ter o dióxido de carbono, mas não tem um pH tão baixo como se tiver dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre na atmosfera para formar a chamada chuva ácida. A chuva ácida é um outro conceito importante para vestibular. E o ozônio, na verdade, é um gás aí que também é um poluente atmosférico na baixa atmosfera, mas na alta atmosfera ele vai provocar ali a produção, uma camada que nós chamamos de camada de ozônio, né? Nós já temos essa camada no planeta e a camada de ozônio aí protege o planeta das radiações. Também é importante saber de cor e salteada aí sobre a questão da camada de ozônio, ok? Esse ozônio, inclusive, ele é destruído pelos clorofluorcarbonetos, tá? Ele destrói a camada de ozônio, esses gases. Também houve uma redução
grande em relação à sua produção. Antigamente você tinha clorofluorcarbonetos até mesmo nos desodorantes usados. Então as pessoas usavam o desodorante em casa e liberavam na atmosfera aí clorofluorcarbonetos, que são gases que acabam destruindo a camada de ozônio. O ozônio é essa espécie química aqui, tá? O O3. E o O3, na presença de clorofluorcarbonetos, ele vai se transformar no O2. E o O2 não tem o mesmo efeito para proteger a Terra da radiação ultravioleta. Okay? Próxima questão aí dessa prova. Essa questão aqui ela tá fácil, mas tem que cuidar para não se prender aqui na questão da quantidade de espécies totais. Você tem que olhar assim para as fórmulas geradas, tá? Porque aqui nas respostas nós não temos aqui o balanceamento do processo. Eu tenho que olhar aqui como formou-se as moléculas. A resposta correta ela nem está balanceada na verdade, porque você pode perceber aqui, ó, as bolinhas cinzas representam o componente A dessa reação. Então aqui nós já marcamos lá na prova, como nós estamos fazendo, é importante isso, marco o que é A como A e aqui B, para não se perder. Você está fazendo uma prova lá preocupado, né? Então já vamos marcando, riscamos toda a prova. Tá? Eu só não posso riscar o gabarito na prova do vestibular, o resto eu posso riscar. Risco aqui, aí eu já sei que é A. E aí, olha, quando eu vou para o produto obtido, observa aqui que eu vou ter, ó, da bolinha B, uma e duas da A. Então, o produto gerado, aqui a seta indica aqui para o lado de cá o produto, tem que ter um B e 2A. E aí, quando você procura aqui nas respostas, ó, a única que tem no produto um componente tendo 2A e um B é essa primeira aqui, ó. Estão vendo? A2B. O restante, ó, todas estão com o B com 2 ou apenas A e B. Então, a gente nem precisa olhar na parte inicial aqui. Ou porque já encontramos aqui o que só existe uma possibilidade do produto que é colocado na reação aqui. E aí, ó, olhando aqui o reagente também na opção A, que seria correta, então, nós temos ó, o A duas vezes junto, então para formar molécula, né? Uma molécula tem que ter ali, se ela está dois componentes juntos, é porque está formando uma molécula. Cada bolinha aqui representa um átomo, ok? Então, representa aí um átomo ligado ao outro, que forma a molécula. E a letra B seria aí um componente isolado. Pode ser um átomo isolado para fazer essa reação acontecer. E aí vai formar no final uma molécula onde tem dois átomos A e um átomo B. Então, resposta aí, letra A. Questão que vem a seguir é uma questão sobre forças intermoleculares. Então, ele está falando sobre os mexilhões. Mexilhões lembra Bob Esponja, né? Os mexilhões eles aderem fortemente às rochas através de uma matriz de placas adesivas que são secretadas pela depressão distal localizada na parte inferior do seu pé. Distal aqui é uma referência à biologia, à organização biológica. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as quais possuem em abundância os aminoácidos L-dopa. Bom, aqui não tem no texto a fórmula do L-dopa, mas está aqui na representação da figura, então tem que olhar muito bem a figura aqui. Esse aminoácido possui em sua cadeia lateral um grupo catecol, que é o dihidroxibenzeno, que tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. Veja, esses nomes diferentes aqui a gente nem precisa para interpretar essa questão, ok? A figura ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da principal interação entre o grupo catecol e a superfície do óxido de titânio, que representa uma superfície rochosa. A adesão do mexilhão à rocha deve-se principalmente à interação intermolecular do tipo. Então veja, olha, quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, o que nós temos? Se nós temos aqui oxigênio ligado a hidrogênio e na outra espécie também nós temos um oxigênio, que acontece com o titânio aqui, ó, a bolinha laranja representa o oxigênio, nós temos a ligação do tipo ligação de hidrogênio. Esta ligação aqui, para a gente relembrar, ela acontece toda vez que eu tiver oxigênio ligado a hidrogênio numa molécula, a molécula tem que ter isso e a vizinha tem que ter um oxigênio, pelo menos, também. Ou então pode acontecer também entre fluoridrogênio e nitrogênio e hidrogênio.
só nesses casos nós teremos a ligação de hidrogênio. Okay? Então, uma molécula, pelo menos, tem que ter essa ligação oxigênio e hidrogênio para que depois aconteça essa ligação de hidrogênio entre as duas superfícies. Então, a resposta correta que nós temos aqui é letra A, ligação de hidrogênio. Interações íon-dipolo é quando eu tiver íons disponíveis, acontece em solução aquosa de íons. Dispersão de London vai acontecer quando nós tivermos aí moléculas apolares. Ligadas a moléculas polares ou moléculas polares com outras polares, e interações eletrostáticas acontecem entre carga positiva e carga negativa, como que acontece, por exemplo, na ligação iônica. E dipolo permanente e dipolo induzido acontece entre moléculas apenas apolares, ok? Então, esta daqui é a que está presente aqui, porque nós já temos a ligação ao hidrogênio, logo, a resposta é ligação de hidrogênio. Agora nós temos um textinho, esse textinho é para as duas próximas questões, e as duas próximas questões referem-se a conteúdo da primeira série do ensino médio. Então, olha só, eu sou o sódio, não tenho ódio, isso é um poema, né? Poesia. Não tenho ódio. Quando estou com água, não guardo mágoa, explodo de emoção nessa reação. Aqui está falando porque o sódio, quando colocado em água, o sódio puro, ele explode quando colocado em água. Você já deve ter visto isso em alguma das aulas. Não esbanjo o meu potencial, sou muito legal. Minha família é A1, porque o sódio está na família 1 da tabela periódica. Me dou bem com cada um, meu período é o terceiro período da tabela periódica, de quem eu sou parceiro. Existe um halogênio especial, me ligo a todos, mas com cloro eu adoro. Cloro mais sódio, cloreto de sódio, sal de cozinha. Que união genial. Me envolvo em muitas reações com diferentes emoções. Base, cátion, sal. Eu sou mesmo radical. Questão 33. Está falando referente aqui às propriedades eletrônicas para o sódio. Então, acerca das informações químicas do elemento sódio, que podem ser extraídas do texto, considere as afirmativas. Primeiro, da afirmativa minha família é A1, pode-se concluir que o sódio pertence à família 1, correto, e, portanto, possui configuração eletrônica finalizada em NS1. É exatamente isso. Quando você está na família 1 da tabela, você tem no último subnível um elétron. No caso aqui, o sódio termina no último subnível, que é o subnível S dele, igual a um elétron. Família 1, todos têm no último nível um elétron apenas. No último subnível, que é o subnível S, apenas um elétron. Ok? Então, o subnível S aqui, todos os subníveis somados, na verdade, você vai ter um elétron para... Aliás, você vai ter só poder ter um subnível nesse caso, né? Então você vai ter apenas um elétron nesse caso. A distribuição final dele tem um elétron no último nível eletrônico. Família 1, 1 elétron no último nível. Família 2 vai ter 2, aí completou o nível S. Depois, quando volta lá para o final onde está o alumínio, vai tendo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Os metais de transição não entram neste meio aí não. Aí eles têm os últimos níveis aí diferente um pouco, ok? Da afirmativa meu período é o terceiro, interpreta-se que a configuração eletrônica é preenchida até o nível 3. Exatamente. Os níveis da tabela periódica são até onde chega-se a configuração eletrônica em relação aos níveis. Tá? Família, veja bem, vamos diferenciar isso para ficar bem claro. Família é, para você localizar eles na família, para aqueles que na tabela periódica estão em família A, é a soma dos elétrons nos subníveis. Soma total nos subníveis vai me dar a família. Então, família 1, porque o total dos subníveis, no caso do
O sódio só tem o subnível S, que tem um elétron, então ele está na família 1. Se eu for lá olhar, por exemplo, o magnésio terá 2, então ele está na família 2A. Ok? E aí, em relação aos níveis que eu chego, que na distribuição eletrônica é os números que vêm na frente, significa aí que eu tenho neste nível o período. Então, todos que estão no primeiro período só vão até o nível 1 eletrônico. Nível 2, período 2 e assim por diante. Ok? Aqui tem, inclusive, na 4 aparece uma distribuição eletrônica. Ó. O 2 aqui é o nível e o S e o P são os subníveis. Os subníveis vão me dar informação sobre a família e o nível vai me dar informação sobre o período que o elemento se encontra. Ok? O sódio, então, vai terminar aqui no nível 3. A distribuição dele, na verdade, termina em 3s1. Ok? Então, essa aqui também é correta. Próxima. O cloro é o halogênio especial, pois é com o qual o sódio reage para formar o cloreto de sódio. Exatamente, né? Isso aqui a gente sabe meio de cor. Cloreto de sódio, sal de cozinha, corretíssimo. Próxima. No sal de cloreto de sódio, a configuração eletrônica do cátion Na+ é preenchida até o nível N igual a 2, finalizando em 2s2, 2p6. Exatamente, a família 1 perde um elétron. Tá? Então, o sódio, quando ele fica positivo, significa que ele perdeu um elétron. Ele fica com a distribuição eletrônica 2s2, 2p6. A distribuição inteira do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem um número atômico igual a 11. E aí, quando ele se transforma no cátion Na+, ele perde esse 1 elétron aqui. E a distribuição dele fica essa aqui. Ó. A última camada ou nível dele fica como a camada 2 agora, ou nível 2. E agora nós temos, então, um total de 8 elétrons. Lembrando lá que para metais alcalinos, alcalinos terrosos e alguns outros metais, como o alumínio, quando eles formam seus compostos, principalmente aqui que é um composto iônico, eles vão estar perdendo elétrons até ficar com o nível com 8 elétrons, o último nível ou a última camada com 8 elétrons, que é esse caso que nós temos. Em relação aos não metais, daí eles também ficarão com 8, mas ganhando elétrons quando eles vão fazer esse tipo de ligação. Tá? Então, o metal perde elétrons para ficar com 8 elétrons e os não metais ganham. No caso, o cloro, se a gente for ver a distribuição dele, ele teria a distribuição final 3s2, 3p5. E aí ele recebe sim o elétron do cloro e fica com a distribuição final 3s2, 3p6, ou seja, com 8 elétrons. Essa é a chamada regra do octeto. É uma coisa também importantíssima para saber que cai muito em vestibular. Composição que eu vou ter quando eu tiver uma ligação química acontecendo, regra do octeto, e também a questão sobre a distribuição eletrônica é importantíssima. Tá? Então a questão aqui, a 4, é uma questão também correta, logo nós temos a letra E, todas as afirmativas aí são verdadeiras. Próxima questão. No trecho, quando estou com água, não guardo mágoa, explodo de emoção. O autor descreve a maneira altamente energética com que o sódio metálico reage com a água, conforme a equação a seguir. Na equação balanceada, os coeficientes. Então aqui eu teria que fazer o balanceamento, mais uma coisa que nós estudamos bastante este ano, primeira série do ensino médio, balanceamento de reação. Então veja, observem que nós temos no reagente aqui, se a gente for fazer a contagem, nós temos um sódio, nós temos 2 hidrogênios e nós temos um oxigênio. Lá no produto nós também temos um sódio, mas nós temos hidrogênios igual a 3, olha só. Um aqui e 2 aqui. Então nós temos 3 hidrogênios
E nós temos oxigênio também apenas 1. O que estaria errado, então, seria o hidrogênio, que a gente teria que fazer o acerto. Como nós temos no lado do produto 3 e no lado do reagente apenas 2, nós precisaremos acertar aí nós precisamos estar acertando a quantidade de hidrogênios primeiramente. Então, como eu tenho 3 aqui no produto, nós precisamos chegar a um número igual dos dois lados. Só que, porém, é o seguinte, olha, um número é ímpar, um número é par. Se eu colocar aqui na frente o número 2 para acertar a água, eu vou acabar colocando aqui, colocando 2 aqui na frente da água, né? Eu vou passar a ter agora 4 hidrogênios. Ah, mas por que eu acertei primeiro aquele lado ali? Porque eu estou tentando transformar os dois lados em números pares, tá? Então, aqui já estava par, mas agora eu coloquei 2 aqui, eu passei a ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Por quê? Porque daí acertando com o oxigênio junto, eu já vejo que eu tenho que fazer aqui também, colocar um número aqui na frente do NaOH. Se eu colocar 2 aqui, olha, na frente do NaOH, eu fico agora, ó, 2 vezes 2 hidrogênios, mais 2 aqui, eu fico com 4. Então, agora eu transformei em número par de hidrogênios. E o sódio passou a ser 2 agora. E o oxigênio 2 vezes 1 fica 2, igual eu já tinha ficado lá com a quantidade no lado do reagente. Bom, vejam que agora eu já acertei o hidrogênio e o oxigênio, ficaram iguais dos dois lados, mas eu acabei mexendo no sódio. Coloquei 2 aqui na frente, multiplicou o sódio, fiquei com 2 sódios agora, mas está fácil, porque aqui no lado do reagente ele aparece sozinho, isolado. Então é só colocar 2 aqui que eu consigo acertar. Ou seja, os coeficientes é 2, 2, 2, e aqui no H2, que eu não precisei colocar nada, é 1. Então a resposta correta é letra C, 2, 2, 2 e 1. Tá? Então, uma dica importante é que quando tiver ímpar e par em lados opostos, você transforma os dois lados para número par antes de fazer o restante do balanceamento. Agora, uma questão que já passa para o outro vestibular, vestibular 2018-2019, ou seja, vestibular realizado em 2018 para ingresso em 2019. Foi o penúltimo realizado, né? Ainda teve um vestibular o ano passado. Esse ano não teve vestibular. O vestibular desse ano vai ser em 2021. A usina de energia de Hellischild, na Islândia, vem testando um novo método para combater o aquecimento global. Transformar o gás carbônico, CO2, em pedra. O processo ocorre em 2 etapas. Primeiro, o CO2 é dissolvido em água, em altas pressões, 25 bar aqui, então a pressão mais elevada, e depois injetado no solo a uma temperatura de 230 graus Celsius. A mineralização do gás carbônico ocorre de maneira rápida devido à reatividade de composição do solo na região rica em ferro, cálcio e magnésio. As 2 etapas da remoção de CO2 estão esquematizadas de maneira simplificada ao lado. A remoção deste gás da atmosfera ocorre por... Então vamos ver aqui, olha. Nós temos o CO2 reagindo com a água, primeiramente, forma o CO3, e depois o que está acontecendo com ele? Olha, vai reagindo com cálcio e vai produzindo carbonato de cálcio. Então, das opções possíveis que nós temos aqui, nós temos a letra A como correta. Letra A, que é a formação de composto iônico. Ok? Então, a nossa resposta aí, letra A, é a formação de composto iônico. Forma o carbonato de cálcio, que é um composto iônico. Ok? Reação de oxirredução não acontece. Não é uma ligação covalente com a rocha, tem um produto aqui. Não é alteração do estado de agregação. E também não acontece aí simplesmente uma absorção do CO2.
ok? Próxima questão. Evidências científicas mostraram que a poluição produzida por navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial interferiram no crescimento das árvores na Noruega. Embarcações da Alemanha ficaram estacionadas boa parte da guerra na costa da Noruega, com a função de impedir uma possível invasão dos inimigos. Para camuflar as embarcações, eram produzidas uma névoa química e foi essa névoa artificial a responsável por limitar o crescimento das árvores neste período. Você tem um bloqueio aí da passagem de luz. Uma estratégia muito comum para gerar essa névoa artificial era por meio da queima incompleta de óleo e combustível. Mas também outros métodos foram empregados, como o lançamento na atmosfera de misturas que produziam cloreto de zinco, óxido de titânio ou pentóxido de fósforo. Esses métodos capazes de produzir névoa artificial se baseiam em reações que, primeiro, geram gases irritantes. O cloreto de zinco e o óxido de zinco são componentes sólidos. Tá? Cloreto, isso aqui é um composto iônico, então ele não pode ser gasoso. Okay? O pentóxido de fósforo você poderia até confundir, mas o cloreto de zinco e o óxido de titânio são ambos iônicos, e compostos iônicos não são gasosos. Então, já elimina essa aqui. Líquidos imissíveis. Isso aqui é composto iônico, então não pode ser líquido. Produtos voláteis. Para ser volátil tem que ser ou um líquido ou então um gás. Então eu não tenho aí também pela mesma explicação anterior. Então a resposta aqui que nós poderíamos ter formam precipitados suspensos na atmosfera. Por quê? Olha, cloreto de zinco, óxido de titânio e pentóxido de fósforo não são muito solúveis em água, então eles vão formar precipitados, é aquilo que não se solubiliza, não se mistura com a água. E aí formam precipitados que ficam suspensos na atmosfera e impedem a passagem de luz. Inclusive, os compostos de titânio também são utilizados no bloqueador solar e de zinco também, para você ter o bloqueio da passagem da radiação ultravioleta para a sua pele. E a resposta aqui, a outra alternativa possível, que também está errada, é sintetizam compostos que absorvem radiação eletromagnética no espectro visível. E a última questão que nós temos, ela é uma questão sobre massa, envolve massa molar e massa total. Não é uma questão difícil se você analisar bem, diz o seguinte, olha, um certo metal M, ele tem uma massa igual a 48. Forma um sal de cloreto bastante reativo que em água sofre hidrólise e produz o óxido desse metal. Verificou-se na composição de 80 gramas do óxido, então de 80 gramas, 48 são do metal. E ele quer saber qual é a fórmula mínima desse óxido. A fórmula mínima é a fórmula que mostra aí o quanto que eu tenho que ter no mínimo de metal e de oxigênio. Então, 80 menos 48, a gente fazer essa subtração, dá 32. Isso significa que eu vou ter, sendo a massa dele 48, sobra 32 para o oxigênio. Como eu tenho aqui que a massa molar do oxigênio é 16, 32 por 16, inclusive o próprio exercício te deu essa informação. Tá? Geralmente os exercícios vão te dar a informação das massas molares. 32 por 16, eu teria um total de 2 oxigênios. Logo, então, a opção que tem aqui um metal e 2 oxigênios é a letra B. Essa aqui é, então, a questão correta. Beleza, pessoal? Então, são esses exercícios por hoje. Ficamos aí para a próxima aula para mais exercícios e também mais química aplicada para vocês. Até mais!